Do Ministério Baby Luz. E quando você também estiver assistindo, feche os olhos e peça isso para Deus. Deus está preocupado com a tua vida, nos mínimos detalhes. E a palavra de Deus, ela vai de encontro à tua vida. Nós oramos, Pai, por isso. Cremos, Deus, que nós podemos aplicar a tua palavra na nossa vida. E nisso, Senhor, nós iremos te louvar, e nisso nós iremos vencer, e nisso nós seremos capacitados a continuar. Nos ajuda, Senhor, fala conosco, para que possamos aplicar essa palavra, Senhor, no dia a dia, Deus, no nosso cotidiano, Pai, as coisas mais simples que a gente vai fazer. Responde a dúvida do coração do teu povo, responde, Senhor, a direção que é pedida, responde, Deus, a cura, o milagre que é buscado, através da tua palavra, através desse momento de manifestação do teu poder. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Quero ler com você capítulo 17, a partir do verso 31. A partir do verso 31. Você encontrou? Quero ver e quero que você medite comigo. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho. Ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, eu ataco e eu tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e eu golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Deus que me salvou dos leões e dos ursos me salvará desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá e que o Senhor Deus esteja com você. Amém? Eu viajo nessa palavra, eu gosto de ficar imaginando, porque a ideia que a Bíblia dá é que tem uma espécie de colina, um lugar mais distante, lá está o exército filisteu, e na outra ponta está o exército de Israel, e Golias ele sai de lá e vai até lá o meio, vai até o arraial, até lá o vale, e ele começa a afrontar o povo, o exército de Israel. Nesse momento da história, Israel está lutando mais uma vez contra os filisteus. Essa luta contra os filisteus é antiga, irmãos. Israel luta contra os filisteus há muito tempo atrás, É coisa antiga. Lá na época de Josué, ele expulsa os filisteus da terra prometida, mais ou menos uns 300 anos atrás. Eles só destroem 3 cidades: Gaza, Gate e Asdod. Adivinha quem vem de Gate? Golias. Então essa luta do povo de Israel contra o povo filisteu era antiga. Os avós de Davi lutaram contra os filisteus. Os pais de Davi lutaram contra os filisteus. E agora está Davi, está seus irmãos, está os filhos, aquela geração lutando contra os filisteus. Filisteu é um povo que irrita. Sabe aquele probleminha que você não consegue resolver? Você já cansou de pensar, porque até agora você não encontrou uma solução? É um
filisteu na vida de Israel. Está perturbando faz tempo, né? Está lá há um tempão e não consegue resolver. É um problema que dura por anos. E parece que está falando da gente, né? Quantos de nós não temos problemas, dificuldades que duram há anos? Que às vezes perseguiam nossos avós, nossos pais, e hoje nos perseguem. Enfrentamos lutas no casamento que nossos pais enfrentaram, nossos avós enfrentaram, e às vezes nós temos o medo de ter o mesmo resultado, o mesmo futuro que nosso pai, que nosso avô, que nossa mãe. Talvez o seu pai está aqui e o seu pai é um exemplo de pai. Meu pai não foi um exemplo de pai. E hoje eu luto com isso, né? Luto com o medo de me tornar que nem o meu pai foi, de fazer as coisas erradas que os meus pais fizeram. A gente vive isso. Lutas que perseguem a nossa família. Você luta para o seu filho não enfrentar os mesmos problemas que você, e quando você vê, eles estão passando pela mesma dificuldade que você um dia passou. Nós não cremos em maldição hereditária, não cremos, mas nós cremos em opressão, cremos em demônios que perseguem famílias e tentam oprimir. Nós cremos que existem gigantes que ostentam as suas armas e que nos assustam há anos, que tentam nos oprimir há anos. Gigantes que ostentam o divórcio, que ostentam o desemprego, a depressão, o abandono, a pornografia, o homossexualismo, o abuso sexual. É isso que nós cremos. Cremos que muitas vezes o inferno vem e tenta destruir a nossa vida, como fez com nossos familiares, como fez nossos pais. Por exemplo, meus pais, eles são separados. E os pais da minha esposa também são separados. Eu cresci em um ambiente de divórcio. Eu cresci, a minha esposa cresceu num ambiente que desistir, que largar era a solução. Quando nós namorávamos, qualquer briguinha nossa terminava assim: quer separar? Separa. Quer largar? Larga. Você não quer mais comigo? Então não fica mais. Por quê? Porque nós crescemos assim. Crescemos aprendendo essa mentira do inferno, que é melhor abandonar, que é melhor largar. E um dia eu falei para a Raquel, nós conversamos assim: ó, isso aí não pertence a nós. A gente não vai viver o que nossos pais viveram, vamos parar de falar isso. Ainda brinquei com ela, falei assim: divórcio para nós não é opção, suicídio é, né? Mas divórcio não. Então a gente vive isso, Os filisteus perseguiam Israel há anos. Quantas dificuldades perseguem você há anos? Perseguiu seus pais e hoje persegue você. Medos, doenças. Eu tenho medo porque minha avó teve câncer, minha mãe teve câncer, eu posso ter câncer. Minha mãe foi traída, eu vou ser traída também. Minha mãe foi abandonada, eu também vou ser abandonada, vou abandonar meu filho, o que vai acontecer? Quero dizer uma coisa para você: não precisa continuar sendo assim. Deus quer mudar isso, e é hoje. Essa história de perseguição há dias, essa história de conflito, de opressão há anos, pode mudar hoje. E Deus quer mudar isso na nossa vida hoje. Deus quer mudar isso. Deus quer derrubar o gigante que assola a nossa vida. Deus quer derrubar o gigante que causa medo em você. Golias é esse gigante na vida do povo, do exército de Israel. É um filisteu que persegue há anos. É um problema que persegue há anos. É um problema muito grande. Muito grande. Os soldados, porque é o seguinte, tinha um exército lá. Os soldados, eles estão paralisados. Golias está gritando: quem de vocês vai me enfrentar? Soldado de Israel está assim, ó. Dia seguinte, já foi Golias de novo: quem de vocês vai vir me enfrentar? E o soldado lá, ó, um olha para a cara do outro e não faz nada. Os soldados, eles não se achavam capazes. Eles não se achavam. Nenhum soldado aí se achava forte o suficiente para enfrentar
aquele gigante. Todos os soldados se acharam fracos para enfrentar Golias. Resultado, nenhum soldado reage. As pessoas param diante do gigante. As pessoas param diante da depressão, diante do câncer, a enfermidade, a tristeza, o abandono, o abuso, por medo, por se sentirem fracas. Eu não tenho força, pastor, para lutar contra a depressão. Eu não tenho força, pastor, eu sou fraco, não consigo para lutar pelo divórcio. Eu sou feio, eu sou gordo, meu pastor, eu não tenho força, não tenho força. Está que ninguém soldado, que olhando para o outro e se acha fraco para enfrentar Golias. Então ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Eles não se sentem capazes. Os soldados, eles não estão dispostos a assumir responsabilidade. Porque é o seguinte, o desafio era esse. Em vez de o exército lutar contra outro exército, olha com isso, vamos poupar a vida, vamos poupar tempo. Desce um gigante dos filisteus e vem um soldado aí de Israel. Quem ganhar, ganha a guerra. O soldado que fosse, o rumo da guerra estaria nas mãos dele. O soldado que fosse enfrentar Golias, se ele perdesse, não era só ele que tinha perdido, o povo de Israel tinha perdido. Os soldados, eles não reagem porque eles olharam um para o outro e se acharem fracos. Eles não estão dispostos a assumir a responsabilidade. Eles não tentam fazer o que é certo por medo de errar. A gente é assim. A gente tem medo de ser reconhecido pela derrota. Ai, eu vou fazer isso, mas e se eu errar? Todo mundo vai saber que eu errei, então é melhor não fazer, né? Pelo menos vão saber que eu perdi, que eu errei. As pessoas têm medo de serem conhecidas por seus defeitos. Então nós não fazem nada. Se eu lutar pelo meu casamento, se eu for lá estudar, mas aí eu vou estudar, e se eu não passar na prova? Vou ser reprovado e vou saber que eu tentei e não consegui. Então é melhor tentar, é melhor não fazer. Deus quer tirar isso de nós. Deus quer tirar de nós isso. Quantas pessoas, diante de Golias, elas têm medo de assumirem as suas responsabilidades? Esse gigante que está te afrontando, assuma a sua responsabilidade. Assuma. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo de assumir pecado. Não tenha medo de assumir pecado. Nós estamos aqui nos celebrando, vivendo um tempo de Deus, uma ferramenta de Deus para assumir nossos pecados, assumir nossas falhas, porque nós cremos que na confissão dos pecados há misericórdia de Deus, na confissão dos pecados há perdão de Deus e há vitória sobre o gigante. Mas quando nós agimos que nem soldados diante do gigante, nós não queremos assumir responsabilidade. Nós não queremos assumir nossos defeitos. Medo de tentar e não dar certo. Medo de ser conhecido por isso. Já teve isso, né? Todo mundo aqui vai saber, pastor Garrido, que eu tentei e eu não consegui. E todo mundo vai saber. O soldado de Israel não enfrenta Golias porque ele não está disposto a dar a vida dele por aquilo. Ele podia morrer, aquilo podia custar a vida dele. Ele não está disposto. Ele não está assim, quer saber? Eu vou tentar. Se morrer, morrer, mas eu vou tentar, pelo menos eu vou tentar. Ele não está. Não está disposto. A gente tem muito medo que as pessoas vão pensar. Muito medo. A gente tem medo de ser a gente mesmo. Tem medo de ser você, né? Uma codependência, quer viver agradando os outros, então deixa de fazer o que precisa fazer com medo do que as pessoas vão pensar a seu respeito. Conta-se uma história de um rabino, estava morrendo, né? Um homem muito sábio, estava morrendo. E aí os discípulos perguntaram para ele: Sussa, você está agoniando, né? Essa agonia é sua. Você está com medo? Está com medo de chegar no céu e Deus perguntar para você: por que você não foi um Moisés na terra? Por que você não foi um Davi na terra? Por que você não foi um Elias na terra? E aquele
fosse, meu medo é chegar no céu e Deus perguntar para mim: Sussa, por que você não foi Sussa? Nós temos medo de assumir as nossas responsabilidades, medo de ser a gente mesmo, querendo ser os outros, queremos fazer o que os outros fazem. Para com isso. Para enfrentar gigante, tem que assumir responsabilidade. Soldado não faz nada, fica com medo, se acha fraco, não quer assumir responsabilidade. E Saul, aquele homem alto, forte, bonito, também está com medo. Ninguém faz nada. Quando Davi vê o gigante, Davi ele vai agir de maneira diferente. Davi ele vai nos ensinar como derrubar o gigante. Davi vai nos ensinar. Não precisa ser soldado, não precisa ser Saul. Eu vou ensinar vocês a derrubar o gigante. Em nenhum momento você vê Davi falando assim: eu sou forte. Você não vê Davi falando assim: eu sou forte, Saul. Eu sou forte, soldado. Eu vou derrotar esse gigante. Mas você também não vê Davi falando que ele é fraco. Ah, eu sou fraco, Saul. Eu sou fraco, soldado. Você não vê. Você vê Davi falando de Deus. Você vê Davi falando das fortalezas de Deus, da força de Deus. Ele não faz as pessoas olharem para ele, ele faz as pessoas olharem para Deus. Não estou aqui para falar das minhas fraquezas, das minhas forças. Eu estou aqui para falar de Deus. Davi está lá, não porque ele é forte, porque Deus é forte. Davi vai enfrentar o gigante, não porque ele é forte, mas porque Deus é forte. Ele não vai se acovardar porque ele é fraco, mas ele vai enfrentar porque Deus é forte. A confiança de Davi de afrontar o gigante e acreditar que o gigante vai cair é uma confiança maior do que o tamanho do gigante. É uma confiança em Deus maior do que o problema, maior do que o gigante. Davi acreditava que era a presença de Deus. Se você perguntasse para Davi, que coisa é maior que esse gigante? Ele ia falar para você: a presença de Deus é muito maior do que esse homem. A presença de Deus é muito maior do que esse problema na minha vida. O que faz Davi agir de maneira diferente do soldado ou de Saul é que Davi acreditava que Deus estava no ladinho dele. Davi acreditava que Deus era com ele. De tal maneira, ele acreditava que ele sabia que Deus não estava somente naquele dia, mas Deus também estava com ele ontem, anteontem. No dia que o urso apareceu, Deus estava com ele. No dia que o leão apareceu, Deus estava com ele. E hoje, o gigante aparece, Davi acredita: o gigante vai cair porque Deus está comigo. O gigante vai cair porque existe presença de Deus na minha vida. Davi se segura da vitória, não porque ele usa a armadura de Saul. Quem protege não é a armadura, quem protege é Deus. Quem protege não é o portão, não é a câmera, não é a cerca, não é o bairro seguro. Quem protege é Deus. Davi sabia disso. Quem ataca não é a espada de Saul, quem ataca é Deus. Quem dá a vitória não é os votos que eu faço, não é o sacrifício que eu faço, não é Deus. É Deus. Não é o jeito do mundo, não é a estratégia do mundo, é confiança em Deus que faz Davi vencer o gigante. Confie em Deus. Confie em Deus sem medo de errar. E se eu errar, pastor, que vão falar? Confie em Deus sem medo de errar. Confie em Deus sem medo do que vão dizer a seu respeito. Peça para Deus: eu quero personalidade. Eu quero ter personalidade, eu quero acreditar em você e fazer o que o Senhor tem para mim, independente do que vão dizer a meu respeito. Independente disso, Davi sabia que a única pessoa naquele lugar que estava cheirando a óleo era ele. Nenhum soldado foi ungido. Nenhum soldado ali foi ungido. Nenhum. Saul foi ungido, mas há muito tempo atrás Deus já havia rejeitado. Mas sobre a cabeça de Davi havia óleo na unção. Davi pode enfrentar o gigante,
propósitos. Davi chega naquele lugar e aí ele sabe que ele foi ungido. 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu a Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Soldado não podia matar gigante. Saul não podia matar gigante. Davi podia matar gigante porque Davi foi ungido por Deus. É como se o pessoal tivesse com medo e Davi falou assim: deixa comigo. Deus me ungiu para isso. Deus me separou para derrotar gigante na terra. Deus me separou para matar leão, matar urso, proteger a ovelha. Essa unção, meu lindo, está sobre a tua vida. Busque essa unção, busque essa presença de Deus na tua vida, porque é essa presença que vai fazer você matar gigante, que vai fazer você vencer depressão. A depressão está aí, o medo está aí, não importa, Deus me ungiu para vencer o medo. Deus me ungiu, me separou, me consagrou para derrotar gigantes, para derrotar glorias na terra. Eu queria ser aqui no pastor Clécio. Eu perguntei para ele se ele já pensou em desistir. Ele falou assim: cara, eu nunca pensei em desistir. Eu não. Já pensei muitas vezes em desistir. Muitas vezes pensei que não seria fácil fazer outras coisas. E o que me faz continuar é a certeza, irmãos, de que existe óleo sobre a minha cabeça. Óleo sobre a minha cabeça. É isso, irmão, que nos faz continuar. É a unção de Deus sobre a nossa cabeça. Eu já contei essa história, mas eu sofri um acidente de preguiçar. E para mim, aquele foi o dia em que Deus derramou unção na minha vida. Aquele foi o dia que Deus me consagrou e me separou. Estou olhando lá no preguiçar, bateu o carro, né? Uns 3 carros amassados, gasolina, ambulância, a minha perna quebrada desse tamanho aqui, menor que a outra, um carroço aqui, e eu preocupado. Meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer, né? Não estava preocupado em se eu ia andar, não estava preocupado na Mercedes. Esse senhor vai mandar embora do emprego, né? Porque para isso não trabalha, eu vou ficar manco, como vou trabalhar assim? Eu tenho que cuidar da minha casa, tenho que citar minha mãe, e agora o que eu vou fazer? De repente, eu comecei a cantar uma música. Confesso para você que eu estaria a tarde toda para cantar com vocês. Mas ela fala assim: Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar aqueles que o adoram em espírito, aqueles que o adoram em verdade. Então, parte que fala assim: acha em mim, como achaste em Davi, um verdadeiro adorador. Vem e derrama sobre mim o óleo da unção. Unge a minha oferta de amor. Irmãos, tem que ter certeza disso. Certeza que Deus ungiu a tua vida. Tem que ter certeza da presença de Deus na tua vida. É isso que vai continuar. É isso que dá autoridade para dizer glorias. Hoje à noite você cai. Medo, tristeza, depressão, divórcio, opressão. Hoje à noite, em nome de Jesus, você cai. É isso que dá autoridade. É a presença de Deus na nossa vida. Se você está nos visitando e você quer a presença de Deus, quer saber como que você busca essa unção, busca essa presença, depois de tudo você pode procurar eu, pastor Cresces. Nós iremos explicar você, ensinar você a buscar para a sua vida presença de Deus, porque assim você vai enfrentar gigante e vai vencer. Davi podia falar assim: olha, eu estou cheio do Espírito. Eu estou cheio do Espírito para entrar nessa empresa e ter um dia abençoado. Eu estou cheio do Espírito para entrar na minha casa e lutar pelo meu casamento. Eu estou cheio do Espírito para participar desse concurso e conseguir passar. Eu estou cheio do Espírito. Ou nós ficamos excitados, acovardados pelo gigante, ou nós vamos buscar a unção de Deus para vencer o gigante que nos aflige. Ou você
Espírito é questão de vida ou morte. Ser cheio do Espírito é questão de vida ou morte. Ser cheio do Espírito é questão de vida ou morte. É soldado que fica parado, é Saul que não faz nada, mas ser cheio do Espírito é Davi que enfrenta gigante e vence gigante. Vence gigante. Davi, vai na vida dele, ele vê algo que eu não me canso de falar. Ele vê algo que ninguém vê. Em nenhum momento Golias ofende Deus. Em nenhum momento. Golias ofende Israel. Golias ofende exército de Israel. Mas Davi chega e fala assim: eu fui ungido por Deus para derrotar você. E outra, você está ofendendo o Deus vivo, o Deus de Israel. Não dá. Não dá. Davi fala que tá, porque Davi sabia que aquele exército era de Deus. Davi sabia que aquele povo era de Deus. Que quem afrontava aquele povo, afrontava Deus. Quem perseguia aquele povo, perseguia Deus. Davi sabia disso. Davi tinha essa noção de que não tem como separar o povo de Deus. Não dá. Não tem como separar, perseguir o povo e não perseguir Deus. E hoje as pessoas estão cegas para isso. Estão cegas. Elas pensam que podem ter paz com Deus sem ter paz com o povo de Deus. Elas pensam que elas podem se dedicar a Deus e não se dedicar ao povo de Deus. E não dá. Não dá para separar o corpo da cabeça. Ele é o corpo e a igreja, perdoa, ele é a cabeça e a igreja é o corpo. Não dá. Não dá para separar o amado da amada. Não dá para separar o noivo da noiva. Não tem como. Davi decide enfrentar o gigante porque ele sabe que o gigante está afrontando Deus. Deus criou aquele povo. Igreja, o que mais Deus criou? Deus criou a tua vida. Deus criou você. Quem te persegue, persegue Deus. Quem te afronta, afronta Deus. Deus criou o casamento. Quem persegue, quem afronta o casamento, afronta Deus. Deus criou a família. Deus criou a igreja. Deus deu autoridade às lideranças. Tudo isso foi Deus quem fez. Tudo isso não tem como separar de Deus. Como que você reage? Quando você vê um casamento que não dá certo, quando você vê uma injustiça, quando você vê uma coisa que não é do agrado de Deus, como que você reage? Que nem soldado? Estou com medinho, né? Ai, não vou fazer nada, porque se fazer, eu vou falar que ninguém não deixa. Ou você fala que está feio. Isso foi errado, e eu fui ungido por Deus para consertar esse negócio. É o que Deus quer. Esse gigante na tua vida, Deus quer derrubar. Deus não quer que você se acomode, Deus não quer que você fique parado, mas Deus quer que você busque a presença dEle sobre a tua vida, e isso vai fazer o gigante cair. Amém? Deus tem presença para derramar